descalços no asfalto quente de São Paulo, em pleno meio-dia de verão. E nos seus olhos castanhos enormes, um terror silencioso que fez o estômago de Diego revirar. Como assim sumiu? Ele perguntou, abaixando-se, esquecendo completamente da ligação. A voz do investidor gritava algo do outro lado, mas Diego desligou sem ouvir. A menina apertava contra o peito uma sacola plástica de supermercado rasgada. Ela trabalha daqui, faz a limpeza, mas ontem ela não voltou para casa. E hoje de manhã, eu vim procurar e ninguém sabe onde ela tá. Diego sentiu o coração acelerar. Qual o nome da sua mãe? Sandra da Silva. Ela limpa o terceiro andar. Ele conhecia o nome, vagamente. Assinava os contratos de terceirização, mas nunca tinha prestado atenção nos nomes individuais das pessoas que limpavam seu prédio de 12 andares. E você veio aqui sozinha? De onde? A menina apontou para um horizonte indefinido. De lá, do morro. Diego olhou na direção que ela apontava e viu muito ao longe a silhueta irregular de uma favela subindo o morro. Devia estar a uns 5, 6 quilômetros dali. Meu Deus, ele sussurrou. Você andou tudo isso? Ela assentiu, e foi só então que Diego notou os pés feridos, as bolhas estouradas, o sangue seco nos calcanhares. E soube, naquele exato momento, que sua vida estava prestes a mudar completamente. Antes de você ir, deixa eu te contar uma coisa. 95% das pessoas que assistem nossos vídeos não são inscritas no canal. Isso significa que milhares de pessoas se emocionam com nossas histórias, mas esquecem de se inscrever e acabam perdendo os próximos vídeos. Não deixa isso acontecer com você. Olha só como é simples. Inscreve no canal agora. Leva 2 segundos. Deixa aquele like no vídeo. Isso ajuda o algoritmo a mostrar nossa história para muito mais pessoas. E compartilha com alguém que precisa ver isso hoje. Já somos uma família de milhares de inscritos e crescendo. A gente quer você aqui com a gente. Comenta inscrito para eu saber que você faz parte dessa família. Porque juntos, a gente é muito mais forte. Obrigado por estar aqui, de coração. 24 horas antes, Sandra da Silva estava no auge da exaustão. Ela tinha 32 anos, mas seu corpo parecia ter 50. Trabalhava em 3 empregos diferentes. Limpeza no prédio comercial da Almeida, em Filhos Incorporadora das 6 horas às 10 horas, faxina em casas de família das 11 horas às 16 horas e turno noturno num hospital das 20 horas à meia-noite. Dormia, quando dormia, das 17 horas às 21 horas. Não era registrada em nenhum lugar. Não tinha carteira assinada, FGTS, férias ou qualquer direito. Era invisível para o sistema. Só existia quando precisavam que o chão brilhasse ou o banheiro cheirasse bem. Mas Sandra não reclamava. Não podia se dar ao luxo de reclamar. Tinha uma filha para criar. Beatriz, 6 anos, seus olhos, seu mundo, seu motivo para acordar todo dia antes do sol nascer. Naquela manhã de quarta-feira, Sandra tinha acordado com uma dor de cabeça lancinante. Febril. A garganta arranhando. Mas tinha ignorado. Tomou 2 comprimidos que a vizinha deu, amarrou o cabelo, vestiu o uniforme azul desbotado e saiu. Beatriz ainda dormia. Sandra deixou um bilhete grudado na geladeira com fita adesiva. Filha, tem pão e margarina. Mamãe volta de tarde. Te amo. Pegou 2 ônibus até o centro da cidade. Entrou no prédio da Almeida em Filhos às 5h50, 10 minutos antes do horário. Dona Cleide, a supervisora, já estava lá com a cara amarrada de sempre. Sandra, o terceiro andar tá imundo. Tem reunião importante hoje. Capricha. Sim, senhora. Sandra subiu as escadas. O elevador era proibido para funcionários da limpeza, com o carrinho pesado batendo em cada degrau. Quando chegou ao terceiro andar, a tontura veio forte. Ela se apoiou na parede, respirando fundo. Não agora. Por favor, não agora. Mas o corpo tinha seus próprios planos. E quando Sandra desmaiou no corredor deserto, batendo a cabeça no chão frio de granito, ninguém percebeu. Ninguém viu. Ninguém se importou o suficiente para procurar. Até que sua filha de 6 anos decidisse fazer o impensável.
Beatriz acordou quando o sol já estava alto. Olhou para o lado da cama e viu que estava sozinha. A mãe sempre voltava antes dela acordar do turno da manhã. Sempre. Mas hoje não. A menina se levantou, vestindo apenas uma camisola velha e calcinha, e foi até a geladeira. O bilhete estava lá. Ela não sabia ler muito bem ainda. Tinha acabado de entrar no primeiro ano. Mas reconheceu a letra da mãe e a palavra amo, desenhada com um coraçãozinho. Comeu o pão com margarina devagar, sentada no único banquinho que tinham na cozinha minúscula. O barraco tinha 2 cômodos. Um que servia de quarto, sala e cozinha, e outro que era o banheiro. As paredes eram de madeira compensada, o teto de zinco. Quando chovia forte, gotejava em 3 lugares diferentes. Mas era delas. E Sandra mantinha tudo limpo, sempre limpo. Beatriz terminou de comer, lavou a louça no baldinho. A torneira só funcionava 2 horas por dia. E esperou. 12:00. A mãe não voltava. 1 hora da tarde. Nada. 2 horas. 3. Beatriz começou a sentir um aperto no peito. Ela era criança, mas tinha aprendido cedo a perceber quando algo estava errado. E isso estava errado. Foi até a vizinha, Dona Conceição, uma senhora de 60 e tantos anos que cuidava dela quando a mãe trabalhava à noite. Dona Conceição, minha mãe não voltou. A senhora estava estendendo roupa no varal improvisado. Deve ter pegado mais um bico, filha. Você sabe como ela é. Trabalhadeira. Mas ela sempre avisa. Às vezes não dá tempo. Fica tranquila. Ela volta. Mas Beatriz não ficou tranquila. Às 5 da tarde, com o sol começando a baixar, a menina tomou uma decisão. Foi até o cantinho onde a mãe guardava as coisas importantes. Uma caixa de sapato velha embaixo da cama. Dentro tinha documentos, algumas fotos, e uma agenda pequena onde a mãe anotava endereços. Beatriz achou o que procurava. Uma folha de caderno com um endereço escrito em letra caprichada. Almeida em Filhos Incorporadora, Avém Brigadeiro Faria Lima 2500. Ela não sabia ler endereço, mas conhecia o prédio. A mãe tinha levado ela lá uma vez, meses atrás, quando não tinha com quem deixar. Lembrava do prédio enorme, todo de vidro, brilhando no sol. Pegou a sacola plástica que usava como mochila, colocou dentro uma garrafa de água pela metade, o bilhete da mãe e a foto dos 2 juntas que ficava na parede. Calçou as sandálias de dedo, as únicas que tinha, e saiu. Dona Conceição viu ela passar. Vai onde, Bia? Buscar minha mãe. Sozinha? Nem pensar. Volta aqui. Mas Beatriz já estava correndo via lá abaixo. A caminhada foi brutal. Beatriz tinha 6 anos. Menos de 1,20 m de altura. Pesava talvez 20 quilos. E estava atravessando uma das maiores cidades do mundo, sozinha, a pé. Ela desceu o morro por vielas de terra batida, desviando de esgoto a céu aberto, cachorros soltos, lixo acumulado. Chegou na avenida principal, onde os ônibus passavam em alta velocidade, buzinando, soltando fumaça preta. Tentou pegar ônibus. Tinha R$2,50 no bolso. Dinheiro que a mãe tinha dado para comprar pão. Mas o cobrador balançou a cabeça. Criança sozinha não pode, moça. Cadê tua mãe? Eu vou buscar ela. Não posso deixar, desculpa. Beatriz desceu, tentou outro ônibus. Mesma resposta. Então, começou a andar, e andar, e andar. O sol estava forte. O asfalto queimava. As sandálias fininhas não protegiam nada. Depois de 1 hora, a tira de uma delas arrebentou. Beatriz tirou as 2 e continuou descalça. As pessoas passavam. Muitas. Centenas. Ninguém parava. Um homem de terno olhou para ela, franziu a testa, mas continuou andando. Uma mulher com sacolas de compras desviou, como se pobreza fosse contagiosa. Um casal jovem tirou foto dela, rindo, achando fofo, uma criança descalça na rua. Ninguém perguntou se ela precisava de ajuda. Beatriz continuou. Seus pés começaram a doer. Depois, a sangrar. Ela parava de vez em quando para beber um gole d'água, mas a garrafa acabou rápido no calor. O sol estava mais baixo agora. Devia ser umas 5:30, 6 da tarde. Ela andava havia quase 2 horas. E então, viu.
O prédio de vidro. Alto, brilhante, impossível de confundir. Suas pernas quase cederam de alívio. Atravessou a rua, quase foi atropelada. Um carro freou cantando pneu. O motorista xingou pela janela e entrou no estacionamento. Tinha um monte de carros. Caros, brilhantes, tão diferentes dos carros velhos e amassados que ela via na favela. E então viu um homem saindo do prédio. Terno cinza, maleta de couro, óculos escuros, celular no ouvido. Ele se dirigia para um carro preto enorme que brilhava como espelho. Beatriz não pensou. Apenas correu até ele e puxou a manga do paletó. Senhor. Ele não ouviu. Senhor. Ele olhou para baixo, irritado no início, mas a irritação morreu quando viu ela. Senhor, minha mãe sumiu. Diego Almeida, 38 anos, dono da Almeida Anfílios Incorporadora, estava tendo um dia normal até aquele momento. Reuniões, contratos, negociações. Tinha fechado a venda de um terreno pela manhã. Tinha brigado com o irmão mais novo sobre expandir para o interior. Tinha discutido com a namorada porque esqueceu o aniversário dela de novo. Vida normal, vida corrida, vida de empresário de sucesso. Ele tinha construído aquilo do zero. Bem, quase do zero. O pai tinha uma pequena construtora, mas Diego que transformou em incorporadora de médio porte. Prédios residenciais, comerciais, tinha até um shopping no portfólio. Dinheiro não era problema. Tempo era. E agora uma criança descalça e sangrando estava na frente dele dizendo que a mãe tinha sumido. Como assim sumiu? Ele repetiu, realmente olhando para ela agora. Ela trabalha aqui, faz limpeza. Ontem ela saiu de manhã e não voltou. Eu vim procurar. Diego sentiu algo estranho no peito. Culpa? Não. Ele não tinha feito nada. Preocupação? Talvez. Qual o nome dela? Sandra. Sandra da Silva. Ele pegou o celular, discou para a recepção. Júlia. Diego. Tem uma funcionária da limpeza chamada Sandra da Silva? Ela veio trabalhar hoje? Pausa. Ela veio ontem. Deixa eu verificar o ponto. Senhor, ela bateu entrada às 5h50 de ontem, mas não bateu saída. E hoje não apareceu. Diego franziu a testa. Como assim não bateu saída? Ninguém achou estranho? Senhor, às vezes eles saem e esquecem de bater o ponto. É normal. Normal, Diego repetiu, a palavra amarga na boca. Olhou para a menina. Escuta, qual seu nome? Beatriz. Beatriz, vamos achar sua mãe. Vamos entrar, tá bom? Os olhos dela se encheram de lágrimas de alívio. Você promete? Diego não era homem de fazer promessas. Promessas eram arriscadas. Mas olhando para aquela criança, com os pés em carne viva, o rosto queimado de sol, a coragem absurda de ter atravessado a cidade sozinha. Eu prometo. E ele ia cumprir, nem que tivesse que virar São Paulo de cabeça para baixo. Diego levou Beatriz para dentro do prédio pela entrada principal. Ela segurava firme na mão dele, os olhos arregalados diante do saguão de mármore, do lustre enorme pendurado no teto alto, das paredes espelhadas que refletiam tudo infinitamente. Nunca vi um lugar tão grande, ela sussurrou. Diego olhou para ela e sentiu algo estranho no peito. Quando foi a última vez que ele tinha prestado atenção no próprio prédio? Passava por ali todos os dias e não via mais nada. Era só mais um lugar. Mas pelos olhos dela, era um palácio. Na recepção, Júlia levantou os olhos e arregalou-os ao ver o chefe com uma criança descalça e suja. Senhor Almeida? Júlia, chama o Reinaldo. Agora. Reinaldo era o coordenador da equipe de limpeza terceirizada. Ele apareceu 2 minutos depois. Um homem baixo de uns 50 anos, barriga saliente, camisa branca manchada de suor. Senhor Almeida, o senhor me chamou? Sim, essa aqui é a Beatriz, filha da Sandra da Silva, sua funcionária. Reinaldo olhou para a menina sem expressão. E ela diz que a mãe dela não voltou para casa ontem depois do trabalho. A Sandra bateu ponto de entrada ontem de manhã, mas não bateu saída. Onde ela está?
Reinaldo coçou a barriga. Ah, sei lá, senhor. Essas mulheres somem direto. Deve ter arrumado outro bico e não avisou. Arrumou outro bico no meio do expediente e deixou a filha sozinha sem avisar? Diego perguntou, a voz perigosamente baixa. Senhor, eu não sou babá delas, não. Elas vêm, fazem o serviço, vão embora. O que fazem da vida não é comigo. Diego sentiu a raiva subir. Você é o coordenador. É responsável por essas pessoas enquanto elas estão aqui. Se uma funcionária sumiu dentro do prédio, você deveria ter notado. Reinaldo abriu a boca para responder, mas Diego levantou a mão. Cala a boca. Me mostra onde ela trabalhou ontem. Senhor, já são 7 da noite. Eu preciso... Eu não perguntei que horas são, Diego gritou, e o saguão inteiro ficou em silêncio. Me mostra. Agora. Reinaldo engoliu seco e assentiu. 3º andar. Subiram de elevador. Beatriz apertava a mão de Diego com tanta força que doía. No 3º andar, as luzes estavam apagadas. Reinaldo acendeu. Ela limpava essa ala aqui, salas de reunião, banheiros, corredores. Diego olhou ao redor. Tudo limpo, impecável, como sempre. Ele nunca tinha pensado em quem fazia aquilo. Apenas esperava que estivesse limpo quando chegasse de manhã. Vamos verificar cada sala. Começaram a abrir portas. Salas de reunião vazias, banheiros cheirando a desinfetante. Tudo normal. Até a última sala do corredor. Era uma sala pequena que servia como depósito de material de limpeza. Diego nunca tinha entrado ali. Quando abriu a porta, o cheiro o atingiu primeiro. Mofo, umidade e algo mais. Algo orgânico. Mãe? Beatriz chamou, tentando entrar. Diego a segurou. Espera. Acendeu a luz. A sala estava entulhada de baldes, esfregões, garrafas de produtos químicos. E no canto, atrás de um carrinho de limpeza, havia um corpo. Minha mãe! Beatriz gritou. Diego a impediu de passar e se ajoelhou ao lado de Sandra. Ela estava deitada de lado, inconsciente, a pele pálida e suada, respiração superficial. Havia um ferimento na testa, sangue seco, e ao redor dela, vômito. Meu Deus! Diego sussurrou. Colocou os dedos no pescoço dela, procurando o pulso. Estava lá. Fraco, mas estava. Júlia! Ele gritou para o interfone do celular. Chama uma ambulância. Agora! 3º andar, sala de depósito, e traz água. Ele tirou o paletó e colocou debaixo da cabeça de Sandra. Sandra! Sandra, você me ouve? Ela não respondeu. Beatriz estava chorando, tentando se aproximar. Mamãe! Mamãe! Acorda! Diego a puxou para um abraço. Ela vai ficar bem, tá ouvindo? Ela vai ficar bem. Mas ele não sabia se era verdade. A ambulância chegou em 8 minutos. Os paramédicos entraram com maca, equipamentos, movendo-se com eficiência profissional. Quanto tempo ela está assim? Um deles perguntou. Não sei. Pelo menos desde ontem de manhã. Diego respondeu. Mais de 24 horas? O paramédico olhou para ele, sério. Ela está severamente desidratada. Possível traumatismo craniano. Vamos levá-la agora. Eles a colocaram na maca e começaram a descer. Diego segurou Beatriz pela mão. Eu vou com vocês. Senhor, só família pode... Eu vou com vocês. Diego repetiu, num tom que não aceitava discussão. O paramédico olhou para Beatriz agarrada nele e assentiu. Na ambulância, Diego sentou-se ao lado da maca, segurando a mão de Sandra enquanto Beatriz se aninhou contra ele. Os paramédicos aplicavam soro, checavam sinais vitais, falavam em termos médicos que ele não entendia completamente, mas entendia o suficiente para saber que era grave. Como isso aconteceu? Ele perguntou baixinho, mais para si mesmo. Ela deve ter desmaiado. O paramédico explicou. Bateu a cabeça e ficou lá, sozinha, por mais de um dia. E ninguém procurou, Diego completou, a voz oca. Infelizmente é comum. Pessoal da limpeza é invisível, sabe? Ninguém nota quando não aparecem. Diego olhou para Sandra. Ela era jovem, bonita,
apesar da palidez e do sofrimento marcado no rosto. E tinha trabalhado tanto, se esforçado tanto, que o próprio corpo tinha desistido. E ninguém tinha notado. Ele tinha um prédio cheio de câmeras de segurança, sistemas de controle de ponto, funcionários. E ninguém tinha percebido que uma mulher estava morrendo lentamente num depósito de limpeza. A culpa o atingiu como um soco. No hospital, Sandra foi levada às pressas para a emergência. Diego tentou acompanhar, mas uma enfermeira o barrou. Senhor, só família. Eu trouxe ela. Não é família? Não, mas... Então precisa esperar aqui. Diego ia protestar, mas Beatriz puxou sua mão. Tio, eu tô com medo. Ele olhou para ela. Ela estava tremendo, os olhos inchados de tanto chorar, os pés ainda sangrando. Vem, ele disse, pegando-a no colo. Vamos cuidar de você primeiro. Levou-a para a ala pediátrica. Uma enfermeira gentil limpou e enfaixou os pés dela. Colocou pomada nas queimaduras de sol. Deu-lhe água e biscoitos. Essa menina andou quilômetros descalça. A enfermeira disse baixinho para Diego. Ela é sua filha? Não. Sobrinha? Não. A enfermeira esperou. É filha de uma funcionária minha. Que eu deixei morrer sozinha num depósito, Diego disse, a voz rachada. A enfermeira colocou a mão no ombro dele. Mas você trouxe elas aqui. Você está aqui agora. Mas não deveria ter chegado a isso. Ela não tinha resposta para aquilo. 2 horas depois, um médico apareceu. Diego tinha ficado na sala de espera com Beatriz dormindo no colo dele, a cabeça encostada no peito dele, respirando suavemente. Família de Sandra da Silva? Diego se levantou cuidadosamente para não acordar a menina. Como ela está? O médico olhou para uma prancheta. Desidratação severa, hipoglicemia, traumatismo craniano leve, sinais de desnutrição crônica. Ela vai precisar ficar internada por pelo menos 3 dias. Mas ela vai ficar bem? Sim. Com um tratamento adequado, vai se recuperar completamente. Diego soltou o ar que estava segurando. Obrigado, doutor. Posso perguntar uma coisa? Quanto tempo ela estava trabalhando por dia? Não sei. Ela disse, quando recuperou a consciência por alguns minutos, que trabalhava em 3 lugares, das 6 da manhã até meia-noite. Isso é desumano. Diego olhou para Beatriz dormindo. Eu sei. O médico hesitou. Ela tem plano de saúde? Não. A conta do hospital vai ser alta. Alguns milhares de reais. Diego tirou a carteira. Coloca tudo na minha conta. Tudo. Quarto particular. Melhor tratamento disponível. Não quero que ela se preocupe com dinheiro. O médico piscou, surpreso. Senhor, eu insisto. Tudo bem, vou providenciar. Quando o médico saiu, Diego sentou-se novamente, ajeitando Beatriz no colo. Ela se mexeu, abrindo os olhos levemente. Tio Diego? Oi, pequena. Minha mãe tá viva? Tá sim, ela vai ficar boa. Você promete? Eu prometo. Ela voltou a fechar os olhos. Você é bonzinho. Diego sentiu um nó na garganta. Não, Bia. Eu não sou. Mas vou tentar ser. Amanheceu. Diego não tinha dormido. Ficou a noite inteira na sala de espera com Beatriz, alternando entre deixá-la dormir e caminhar pelos corredores, pensando. Pensando em quantas Sandras existiam. Quantas pessoas trabalhavam para ele, invisíveis, sem nome, sem rosto, apenas números numa planilha de custos, pensando em como tinha construído um império, mas esquecido de construir humanidade. Às 7 da manhã, o médico voltou. Ela acordou, está pedindo pela filha. Diego acordou Beatriz delicadamente. Bia, sua mãe está acordada. Os olhos dela se abriram de uma vez. Posso ver ela? Vamos. O quarto era pequeno, mas limpo. Sandra estava na cama. Pálida, mas consciente, soro no braço, curativos na testa. Quando viu Beatriz, seus olhos se encheram de lágrimas. Minha filha! Mamãe! Beatriz correu e pulou na cama, abraçando a mãe com força. Sandra a segurou apertado, chorando, beijando o topo da cabeça dela. Minha filha! O que você fez? Como você me achou?
Eu vim te buscar, mãe. Você não voltou. Então eu vim. Sozinha? Beatriz, você podia ter se perdido. Podia ter. Mas eu não perdi. E o tio Diego me ajudou. Sandra olhou por cima da cabeça da filha e viu Diego parado na porta, desconfortável. Quem? Diego deu um passo à frente. Olá, Sandra. Meu nome é Diego Almeida. Eu sou o dono do prédio onde você trabalha. Sandra ficou pálida. Tentou se endireitar. Senhor Almeida, eu sinto muito. Eu não queria causar problema. Eu vou compensar as horas perdidas. Para, Diego disse gentilmente. Você não precisa se desculpar por nada. Eu que preciso. Sandra piscou, confusa. Diego puxou a cadeira e sentou-se ao lado da cama. Você desmaiou no meu prédio. E ficou lá sozinha por mais de 24 horas. E ninguém percebeu. Ninguém procurou. Isso é inaceitável. Senhor, Deixa eu terminar. Ele pediu. Sua filha atravessou a cidade inteira, sozinha, descalça, procurando por você. Ela tem 6 anos. 6. E teve mais coragem e determinação do que qualquer adulto que eu conheço. Sandra apertou Beatriz mais forte. E quando ela me contou o que tinha acontecido, eu percebi uma coisa. Diego continuou, a voz baixa, mas firme. Eu construí uma empresa grande, prédios bonitos, lucros altos, mas esqueci das pessoas reais, como você. Senhor Almeida, eu não entendo. Sandra, quantas horas por dia você trabalha? Ela hesitou. Umas 18? 18 horas. Eu preciso, senhor. O dinheiro não dá e... Não, Diego disse. Não dá porque nós não pagamos o suficiente. Porque terceirizamos para pagar menos. Porque tratamos limpeza como custo a ser cortado, não como trabalho a ser valorizado. Sandra não sabia o que dizer. Eu quero que você trabalhe só para mim, Diego disse. Registrada, salário digno. Horário comercial, para você poder buscar sua filha na escola. Plano de saúde, tudo o que deveria ter desde o começo. Os olhos de Sandra se arregalaram. Senhor, por quê? Diego olhou para Beatriz, depois de volta para Sandra. Porque vocês duas me lembraram do que realmente importa. E pela primeira vez em anos, Diego Almeida se sentiu no caminho certo. Sandra foi liberada do hospital 3 dias depois. Diego tinha pago tudo. Exames, medicamentos, internação, até o táxi que a levou de volta para casa. Ela tentou protestar, mas ele foi inflexível. Considere parte do novo emprego. Foi tudo o que ele disse. No dia seguinte, uma segunda-feira, Sandra se apresentou na portaria do prédio da Almeida em Filhos. Vestia a mesma roupa simples de sempre. Calça jeans desbotada, blusa branca lavada tantas vezes que estava quase transparente, tênis velho. Mas desta vez, não trazia o carrinho de limpeza. Bom dia. Eu tenho uma reunião com o senhor Diego Almeida, ela disse para a recepcionista, a voz tremendo levemente. Júlia sorriu. Claro, senhora Sandra. Ele está esperando. 12º andar, sala 1205. Sandra piscou. 12º andar. Ela nunca tinha passado do 3º. Nem sabia que o prédio era tão alto assim. No elevador, o elevador social, não o de serviço. Ela se olhou no espelho. Magra demais. Olheiras profundas. Mãos calejadas, unhas curtas e irregulares porque nunca tinha tempo ou dinheiro para cuidar. Parecia tão fora de lugar ali. As portas se abriram direto num escritório enorme. Paredes de vidro, vista panorâmica da cidade, móveis modernos de madeira clara. E atrás de uma mesa imensa, Diego. Ele se levantou quando a viu. Sandra, entre, por favor. Ela entrou devagar, como se estivesse num museu e tivesse medo de quebrar algo. Senta, ele ofereceu, apontando para uma poltrona confortável em frente à mesa. Sandra sentou na beirada, as mãos entrelaçadas no colo. Como você está se sentindo? Diego perguntou. Melhor, senhor. Obrigada por tudo. Eu vou pagar de volta de alguma forma, eu prometo. Sandra. Ele levantou a mão. Você não precisa pagar nada, mas preciso que você me conte algumas coisas. Pode fazer isso? Ela assentiu, nervosa. Me conta sobre você,
Sua vida. Como você chegou aqui? Sandra olhou para as mãos. Por onde começar? Havia tanta coisa, tanta dor acumulada. Eu nasci no interior de Minas. Ela começou baixinho. Lugar pequeno. Meus pais eram lavradores. A gente não tinha muito, mas tinha o suficiente. Diego se inclinou para a frente, ouvindo atentamente. Eu era boa na escola. Sempre fui. Professora dizia que eu tinha futuro, que podia fazer faculdade. Consegui até uma bolsa para estudar administração em Belo Horizonte. Você fez faculdade? Comecei. Primeiro ano. Trabalhava de dia numa loja, estudava à noite. Era puxado, mas eu estava conseguindo. Um sorriso triste apareceu. Eu tinha sonhos, sabe? Queria ter minha própria empresa um dia. Pequena, mas minha. O que aconteceu? O sorriso desapareceu. Conheci alguém, Carlos. Ele era mais velho, tinha um emprego bom, falava bonito, dizia que ia cuidar de mim, que eu não precisava me matar de trabalhar. Diego já imaginava para onde aquilo ia. Engravidei no segundo ano da faculdade. Quando contei para ele, sua voz falhou. Ele sumiu. Bloqueou meu número, mudou de endereço. Nunca mais vi. E sua família? Sandra soltou uma risada amarga. Meu pai é evangélico, conservador. Disse que eu tinha trazido vergonha para a família, que filho fora do casamento era pecado. Me deu 2 opções: dar a criança para adoção ou sair de casa. Diego cerrou os punhos debaixo da mesa. Eu saí, com a roupa do corpo e R$ 300 que minha mãe me deu escondido. Lágrimas começaram a escorrer silenciosamente. Tranquei a matrícula da faculdade, fui morar num albergue, trabalhava onde conseguia, limpeza, cozinha, qualquer coisa. E a Beatriz? O rosto de Sandra se iluminou um pouco. Nasceu num hospital público, parto difícil, quase morri. Mas quando colocaram ela nos meus braços, ela fechou os olhos. Pela primeira vez em meses, eu senti que tinha feito a escolha certa. Você fez, Diego disse baixinho. Sandra abriu os olhos e o olhou. Eu trabalhei em tantos lugares, senhor. Tantos. Lavei roupa, limpei casa, vendi comida na rua. A Bia ia comigo. Dormia em caixa de papelão enquanto eu trabalhava. 3 anos assim. Como você chegou em São Paulo? Uma conhecida disse que tinha mais oportunidade aqui, que dava para ganhar melhor. Juntei dinheiro para a passagem de ônibus e vim. Isso foi há 3 anos. E conseguiu melhorar? Outro sorriso triste. Depende do que você chama de melhorar. Consegui alugar um barraco na comunidade. R$ 100 por mês. 2 cômodos. Consegui 3 empregos. O seu prédio de manhã, faxina em casas à tarde, hospital à noite. No total, 1.800 por mês. Diego fez contas mentais rapidamente. Aluguel 100, comida talvez 400, transporte 200, água e luz mais 100. Sobrava R$ 1.000. Para 2 pessoas. A Bia tá na escola pública perto de casa. Sandra continuou. Eu levo ela de manhã antes do primeiro trabalho. A vizinha busca e cuida até eu voltar. Pago 50 por semana para ela. Sandra, você dormia quanto por dia? Ela hesitou. Umas 4 horas? 4 horas. Diego repetiu incrédulo. Às vezes 5 nos fins de semana. Ela acrescentou, como se isso fizesse diferença. E comida? Você comia quanto? Sandra desviou o olhar. O suficiente. Sandra, uma refeição por dia, ela admitiu baixinho. Às vezes 2. A Bia comia 3 sempre. Ela vem primeiro. Diego se levantou e caminhou até a janela, de costas para ela. Precisava de um momento para processar, para não deixar a raiva e a tristeza transbordarem na frente dela. Uma mulher de 32 anos, inteligente, capaz, com sonhos e potencial, reduzida a uma sombra de si mesma porque o mundo tinha decidido que ela não merecia dignidade. Você nunca pensou em desistir? Ele perguntou, ainda de costas. Todo dia, Sandra respondeu honestamente. Mas aí eu olhava para a Bia e lembrava que ela não pediu para nascer, que ela merecia uma mãe que lutava. Então, eu acordava no dia seguinte e recomeçava. Diego se virou. Seus olhos estavam vermelhos. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. Sandra balançou a cabeça. Não sou forte, senhor.
Só sou teimosa demais para morrer. É a mesma coisa. Silêncio se instalou entre eles. Um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Foi Sandra quem quebrou. Senhor Almeida, por que está fazendo isso? Por que se importa? Diego voltou para a cadeira e se sentou. Posso te contar uma coisa? Claro. Meu avô era pedreiro, analfabeto. Trabalhava de sol a sol por um salário mínimo. Quando meu pai tinha 12 anos, meu avô caiu de um andaime. Morreu na hora. Sandra arregalou os olhos. Minha avó ficou sozinha com 4 filhos, sem pensão, sem direitos, sem nada. Ela fazia faxina, igual você, 18 horas por dia. Meu pai me contava que às vezes ela desmaiava de cansaço na rua voltando para casa. Sinto muito. Meu pai cresceu com raiva. Raiva do sistema, raiva da injustiça. Jurou que ia ser diferente. Estudou à noite. Trabalhou de dia. Virou engenheiro. Construiu uma pequena construtora. Me ensinou tudo sobre o negócio. Ele devia ser um homem bom. Era, mas morreu cedo. Infarto aos 52. Stress. Trabalho demais. Diego fez uma pausa. Antes de morrer, ele me disse: Diego, não importa quão grande você cresça. Nunca esqueça de onde você veio. Nunca se torne o tipo de patrão que deixaria minha mãe morrer de exaustão num corredor. Sandra tinha lágrimas nos olhos agora. Eu esqueci. Diego disse, a voz rachada. Eu fiquei tão focado em crescer, em lucrar, em competir, que esqueci. Terceirizei a limpeza para pagar menos. Cortei custos. Tratei seres humanos como números. Senhor. Até que uma menina de 6 anos apareceu no meu estacionamento e me lembrou. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Você e a Beatriz são o que meu avô e minha avó foram. Pessoas dignas sendo esmagadas por um sistema injusto. E eu estava do lado errado. Mas agora você está tentando consertar. Sandra disse suavemente. Agora eu estou tentando consertar. Ele concordou. Diego abriu uma gaveta e tirou uma pasta. Aqui está seu contrato. Assistente administrativa. 2.500 por mês para começar. Registrada com todos os benefícios. Vale transporte, vale alimentação, plano de saúde para você e a Beatriz. Sandra pegou a pasta com mãos trêmulas. Senhor, eu não tenho qualificação para trabalho de escritório. Você tem 2 coisas mais importantes: inteligência e vontade de aprender. O resto eu te ensino. Mas, e tem mais, vou pagar a faculdade para você terminar a administração, EAD, para você conseguir conciliar com o trabalho e a Beatriz. Sandra largou a pasta. O senhor não pode fazer isso. Posso e vou. Por quê? Ela explodiu, finalmente deixando a emoção transbordar. Por que está fazendo tudo isso por mim? Eu sou ninguém. Só mais uma faxineira que desmaiou no trabalho. Diego se levantou, deu a volta na mesa e se ajoelhou na frente dela. Segurou as mãos calejadas dela nas dele. Você não é só mais uma faxineira. Você é uma mãe que atravessou o inferno para dar dignidade para sua filha. Você é uma mulher que nunca desistiu mesmo quando o mundo inteiro te disse que você não valia nada. Você é alguém que merece uma chance. Eu não sei se consigo. Você consegue. E eu vou estar aqui para garantir que consiga. Sandra desmoronou. Chorou como não chorava há anos. Soluços profundos, desesperados, catárticos. E Diego a deixou. Ficou ali, segurando as mãos dela, deixando que anos de dor e cansaço finalmente saíssem. Quando os soluços diminuíram, ela olhou para ele com olhos vermelhos mais gratos. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por ver a gente, por nos ver como pessoas. Obrigado a você, Diego respondeu. Por me lembrar de ser humano. Naquela noite, Diego voltou para seu apartamento de cobertura. Luxuoso, moderno, vazio. Ele tinha tudo, e não tinha nada. Sentou-se na sacada, olhando para a cidade iluminada, e pensou em Sandra no barraco de 2 cômodos, abraçando a filha, finalmente tendo esperança. E percebeu, ela era mais rica que ele, porque ela tinha amor, propósito, algo pelo que viver, além de números numa planilha. Diego pegou o telefone e ligou para seu sócio. Marcelo, preciso que você marque uma reunião com toda a diretoria,
Amanhã. É urgente. O que aconteceu? Vamos mudar algumas coisas na empresa, começando pela forma como tratamos nossos funcionários. Diego, mudanças custam dinheiro. Não me importo. Marca a reunião. Desligou e voltou a olhar para a cidade. Pela primeira vez em anos, sentia que estava construindo algo que realmente importava. Não um prédio, mas uma ponte. Entre dois mundos que nunca deveriam ter sido separados. 3 meses depois. O sol de outono entrava pelas janelas do escritório no 8º andar. Sandra estava sentada à sua nova mesa. Pequena, mas com vista para a avenida, digitando um relatório no computador. Seus dedos, antes calejados de tanto esfregar chão, agora dançavam pelo teclado com crescente confiança. Ela usava uma blusa social azul clara que Diego tinha mandado comprar para ela, junto com outras roupas de trabalho. No início, Sandra tinha recusado. Já está fazendo demais, disse. Mas ele insistiu. Você precisa se sentir parte da equipe. E a equipe tem dress code. Na verdade, não tinha. Mas Sandra não precisava saber disso. Ao lado do computador, uma foto emoldurada. Ela e Beatriz no dia da matrícula da menina na escola particular, que a empresa patrocinava como benefício. Beatriz usava uniforme novo, mochila nas costas, sorriso de orelha a orelha. Sandra parou de digitar por um momento e olhou para a foto, o coração apertando de gratidão. Bom dia, Sandra. Ela olhou para cima. Márcia, gerente de RH, passava com uma xícara de café. Nos primeiros dias, Sandra tinha chamado todo mundo de senhor e senhora. Levou semanas para aceitar que podia chamar as pessoas pelos nomes. Bom dia, Márcia. Preciso dos relatórios de ponto até às 11. Consegue? Consigo sim. Ótimo. Ah, e o Diego pediu para você participar da reunião de diretoria de hoje à tarde. 2 horas. Sala principal. Sandra congelou. Reunião de diretoria? Mas eu não sou diretora. Márcia sorriu. Ele quer sua opinião sobre um projeto novo. Relaxa, é só para ouvir mesmo. Quando Márcia saiu, Sandra respirou fundo. Reunião de diretoria, com os chefes dos chefes, pessoas que tinham MBA, anos de experiência, poder. E ela, que 3 meses atrás estava esfregando o banheiro. O celular tocou. Beatriz. Oi, mãe. Sandra sorriu instantaneamente. Oi, filha. Tá tudo bem? Tá sim. A tia acabou de buscar a gente na escola. Hoje tem natação. Beatriz tinha aulas de natação agora. Em inglês. E judô. Tudo pago pelo plano de benefícios que Diego tinha estruturado não só para Sandra, mas para todos os funcionários com filhos. Aproveita bastante, tá bom? Mamãe te ama. Também te amo. Ah, o tio Diego vai jantar com a gente hoje? Sandra hesitou. Diego tinha começado a jantar na casa delas uma vez por semana. Levava comida, sempre insistindo em pagar, apesar dos protestos de Sandra. E ficava brincando com Beatriz, ajudando com lição de casa, conversando. Não sei, amor. Ele deve estar ocupado. Mas ele prometeu me ensinar xadrez hoje. A gente vê, tá bom? Agora vai, aproveita a natação. Tá bom. Tchau. Sandra desligou e voltou ao relatório, mas sua mente estava em outro lugar. Diego. Nos últimos 3 meses, ele tinha se tornado... O que exatamente? Chefe, com certeza. Mas também amigo, conselheiro. E às vezes, nos momentos quietos quando ele aparecia no barraco, que agora tinha água encanada funcionando, graças a um técnico que ele conhecia, ela sentia algo mais. Algo que a assustava. Porque homens que pareciam bons sempre tinham desapontado ela antes. Às 2 em ponto, Sandra entrou na sala de reuniões com as pernas tremendo. A mesa era enorme, de madeira escura e reluzente. Em volta dela, 6 executivos em ternos caros, laptops abertos, expressões sérias. E Diego na cabeceira, que sorriu quando a viu. Sandra, entra. Senta aqui do meu lado. Ela sentou, sentindo todos os olhos sobre ela. Marcelo, o sócio de Diego, a encarava com curiosidade.
Os outros pareciam confusos sobre por que uma assistente administrativa estava numa reunião de diretoria. Pessoal, Diego começou. Como vocês sabem, nos últimos 3 meses, fizemos mudanças significativas na estrutura de RH. Aumentamos salários base, criamos benefícios para funcionários de apoio, acabamos com a terceirização de serviços essenciais. Marcelo revirou os olhos. E nosso lucro caiu 12%. E nossa rotatividade caiu 80%, Diego rebateu. E produtividade subiu 23%. Pessoas felizes trabalham melhor. Mas pessoas felizes custam caro. Pessoas infelizes custam mais, em processos trabalhistas, sabotagem, má reputação. Diego se inclinou para a frente. Mas não chamei vocês aqui para discutir o que já fizemos. Chamei para falar do próximo passo. Ele abriu uma pasta e distribuiu documentos. Quero criar um programa de capacitação interna. Pegar funcionários de apoio, limpeza, manutenção, segurança e oferecer treinamento para áreas administrativas ou técnicas. Dar oportunidades reais de crescimento. Silêncio. Depois, uma das diretoras, Patrícia, falou. Diego, com todo respeito, essas pessoas não têm qualificação. Você vai gastar dinheiro treinando gente que pode sair e trabalhar para a concorrência. Ou, Diego disse calmamente, vamos criar lealdade, gratidão, pessoas que trabalham aqui porque querem, não porque não têm opção. É um risco financeiro gigante. Não fazer nada é um risco moral gigante, Diego rebateu. Então olhou para Sandra. Sandra, pode contar para ele sua história? Sandra quase engasgou. Minha... história? Sim. De onde você veio? Como chegou aqui? Todos os olhos se voltaram para ela. Sandra sentiu o rosto esquentar, as mãos suarem. Mas respirou fundo e começou. Contou sobre o interior de Minas. Sobre a faculdade interrompida. Sobre a gravidez e o abandono. Sobre trabalhar 18 horas por dia por 3 anos. Sobre desmaiar sozinha num depósito e quase morrer. Quando terminou, o silêncio na sala era absoluto. Patrícia tinha lágrimas nos olhos. Marcelo olhava para a mesa. Os outros pareciam genuinamente chocados. Hoje, Sandra continuou, a voz mais firme agora. Eu trabalho 8 horas, registro CLT, plano de saúde. Minha filha está numa escola boa. Eu estou terminando minha faculdade. Não porque eu sou especial, mas porque alguém me deu uma chance. Ela olhou para Diego, gratidão transbordando. E existem milhares como eu, limpando, cozinhando, vigiando, invisíveis, esperando que alguém os veja como seres humanos. Silêncio novamente. Então Patrícia limpou a garganta. Quanto você precisa para o programa, Diego? 400 mil no primeiro ano. Marcelo quase cuspiu o café. 400 mil? Para treinar 20 funcionários, 20 vidas mudadas, 20 famílias com futuro. Ou 400 mil jogados fora, Marcelo murmurou. Eu voto sim, Patrícia disse firmemente. E sugiro que seja o dobro, 40 pessoas. Outro diretor, Roberto, acenou. Concordo. Voto sim. Um por um, todos votaram sim, exceto Marcelo. Vocês estão loucos, ele disse. Isso vai quebrar a empresa. Ou vai transformá-la em algo que vale a pena, Diego respondeu. Maioria venceu. Programa aprovado. Quando a reunião terminou e todos saíram, Sandra ficou para trás. Diego estava recolhendo os papéis quando ela se aproximou. Obrigada, ela disse baixinho. Pelo quê? Por me deixar falar. Por me dar voz. Diego parou e olhou para ela. Realmente olhou. E naquele momento, algo passou entre eles. Algo elétrico. Algo inevitável. Sandra, você sempre teve voz, só ninguém estava ouvindo. Ela deu um passo mais perto. E você? Você tá ouvindo? Tô, sempre. O coração de Sandra acelerou. Ela sabia que estava cruzando uma linha. Sabia que aquilo podia complicar tudo. Mas não conseguiu evitar. Você ainda vem jantar hoje? A Bia tá esperando. Diego sorriu. Não perco por nada. O barraco tinha mudado. Ainda era pequeno. Ainda era humilde. Mas agora tinha água corrente.
luz estável, móveis simples, mas novos. Diego tinha ajudado a arrumar uns contatos. Na verdade, ele tinha pago tudo, mas Sandra não precisava saber. Naquela noite, eles comeram o macarrão que Sandra tinha feito. Ela tinha insistido em cozinhar, recusando a comida que Diego ofereceu trazer. Beatriz tagarelava sem parar sobre a aula de natação, sobre a professora, sobre os amigos novos na escola. E o Pedrinho disse que o pai dele é dono de uma loja, mas eu disse que o tio Diego é dono de um prédio inteiro. Diego riu. Na verdade, tenho 3 prédios. Viu? 3! Eu sabia! Beatriz se virou para a mãe. Mãe, o tio Diego é rico, né? Sandra quase engasgou com a água. Beatriz! Que foi? É verdade. Ele tem carro bonito e roupa bonita e... Bia, não é educado falar de dinheiro. Mas, Bia... A menina fez bico, mas ficou quieta. Depois do jantar, Diego cumpriu a promessa e ensinou Beatriz os movimentos básicos do xadrez. Ela aprendia rápido, concentrada, a língua para fora enquanto pensava nos movimentos. Sandra lavava a louça observando os dois. Diego tinha paciência infinita, explicando cada peça, cada regra, nunca frustrado quando Beatriz cometia erros. Ele seria um pai incrível, ela pensou. E imediatamente se assustou com o próprio pensamento. Às 9, Beatriz começou a bocejar. Não tô com sono, ela insistiu, mas os olhos fechavam sozinhos. Vamos, dorminhoca, Sandra disse, pegando-a no colo. Hora de dormir. Mas eu quero ficar com o tio Diego. Eu volto na semana que vem, Diego prometeu, bagunçando o cabelo dela. E a gente termina o jogo. Promete? Prometo. Sandra levou Beatriz para o quarto e a colocou na cama. Quando voltou, Diego estava lavando o resto da louça na pia pequena. Você não precisa fazer isso, ela protestou. Eu sei, mas quero. Eles lavaram juntos em silêncio confortável. Quando terminaram, Sandra preparou café. Sentaram-se no único sofá que tinham, velho, mas limpo, bebendo devagar. Posso te perguntar uma coisa? Sandra disse depois de um tempo. Claro. Por que você vem aqui? Toda semana. Você tem um apartamento enorme, vida de rico. Poderia estar em qualquer lugar. Por que aqui? Diego olhou para a xícara nas mãos. Porque aqui eu me sinto real. Real? No meu apartamento tudo é perfeito. Limpo, organizado, vazio. Ele olhou ao redor do barraco. Aqui tem vida, tem riso, tem amor, tem significado. Sandra sentiu o peito apertar. Diego, e tem você, ele disse baixinho, olhando para ela agora. E a Beatriz. Vocês duas me lembraram que eu sou mais do que números numa conta bancária. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Você mudou nossa vida. Vocês mudaram a minha. O silêncio se instalou novamente, mas era diferente agora. Carregado, tenso, cheio de coisas não ditas. Sandra colocou a xícara de lado. Eu tenho medo, ela confessou. De quê? Disso, de você, do que eu tô sentindo. E o que você tá sentindo? Ela olhou para ele, vulnerável. Algo que eu jurei nunca mais sentir. Depois do Carlos, depois de tudo, eu jurei que nunca mais ia deixar ninguém entrar. Diego colocou sua xícara ao lado da dela e pegou a mão dela. Eu não sou o Carlos. Eu sei, mas eu tenho medo mesmo assim. Porque se eu te deixar entrar, se eu acreditar nisso, e você for embora... Sua voz quebrou. Eu não sei se sobrevivo de novo. Sandra. Mani? Ele segurou o rosto dela com as 2 mãos, obrigando-a a olhar para ele. Eu não vou embora. Eu não vou sumir. Eu não vou te abandonar. Como você pode ter certeza? Porque pela primeira vez na minha vida, eu encontrei algo mais importante que dinheiro ou sucesso. Ele encostou a testa na dela. Eu encontrei lar. Em você. Na Bia. Nessa casa pequena que vale mais que meu apartamento inteiro. As lágrimas de Sandra caíram livremente agora. Eu não tô pedindo pra você confiar em mim hoje, Diego sussurrou. Tô pedindo pra você me deixar provar, todo dia, até você acreditar. Sandra fechou os olhos, o coração batendo tão forte que doía.
Eu quero acreditar. Então acredita, um dia de cada vez. E então, devagar, cuidadosamente, ele a beijou. Foi um beijo suave, gentil, cheio de promessa e paciência. Quando se separaram, Sandra estava chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Um dia de cada vez, ela repetiu. Um dia de cada vez, ele confirmou. Lá fora, a noite de São Paulo rugia, sirenes, buzinas, gritos. Mas dentro daquele barraco pequeno, havia apenas paz. E pela primeira vez em anos, Sandra se permitiu sentir algo que achava que tinha perdido para sempre. Esperança. 2 meses depois, notícia espalhou-se pela empresa como fogo em mato seco. Diego Almeida estava namorando Sandra da Silva, a ex-faxineira, a mulher que tinha desmaiado no depósito. Para a maioria dos funcionários, foi motivo de alegria. Eles tinham visto a transformação de Sandra, sua dedicação, sua gentileza, e tinham visto como Diego tinha mudado. Mais leve, mais humano, mais presente. Mas nem todos ficaram felizes. Marcelo bateu na porta do escritório de Diego numa quinta-feira de manhã, o rosto vermelho de raiva. Precisamos conversar. Agora. Diego olhou para cima dos documentos. Bom dia para você também. Entra. Marcelo fechou a porta com força. Você tá namorando a Sandra? Estou. Você enlouqueceu? Diego recostou-se na cadeira calmo. Não. Na verdade, acho que finalmente recuperei a sanidade. Diego, você é o dono desta empresa. Você não pode namorar uma funcionária. É antiético. É o quê? Errado? Por quê? Porque ela era pobre? Porque ela limpava chão? Porque ela trabalha para você. Marcelo explodiu. Isso é abuso de poder? Assédio no ambiente de trabalho? Se isso vazar para a imprensa, a gente tá acabado. Não há abuso nenhum, Diego disse firmemente. Eu nunca usei minha posição para pressionar ela. A relação se desenvolveu naturalmente, com respeito mútuo. Mas é a palavra de vocês contra o mundo. As pessoas vão achar que ela te seduziu para conseguir benefícios. Ou pior, que você se aproveitou dela. Diego se levantou, as mãos apoiadas na mesa. Marcelo, eu entendo sua preocupação. Mas não é da sua conta. É sim da minha conta. Eu sou sócio. E se isso explodir, afunda a minha empresa também. Nossa empresa. Que você está destruindo. Primeiro essas mudanças malucas de RH que custaram uma fortuna. Agora isso. Diego, acorda. Você está deixando emoção nublar seu julgamento. Ou você está deixando ganância nublar o seu? Diego rebateu. Porque no fundo não é sobre ética ou reputação. É sobre dinheiro. Você tá com raiva porque eu investi em pessoas em vez de colocar tudo no seu bolso. Marcelo ficou vermelho. Eu construí essa empresa com você. E eu construí ela apesar de você. Enquanto você cortava custos e espremendo trabalhadores, eu construía prédios. Eu conseguia contratos. Eu fazia essa empresa crescer. E agora você tá jogando tudo fora por causa de uma mulher. O soco veio tão rápido que Marcelo não viu. Diego o acertou no rosto, e ele caiu para trás, batendo contra a parede. Sai, Diego disse, a voz perigosamente baixa. Sai do meu escritório antes que eu faça algo que vou me arrepender. Marcelo se levantou, segurando o rosto, sangue escorrendo do nariz. Você vai se arrepender disso, eu prometo. Estou esperando. Quando Marcelo saiu batendo a porta, Diego afundou na cadeira, as mãos tremendo. Ele nunca tinha batido em ninguém na vida, mas ouvir Sandra sendo falada daquele jeito. O telefone tocou. Sandra. Oi. Ele atendeu, tentando controlar a voz. Diego, o que aconteceu? O Marcelo acabou de passar por mim no corredor com o rosto todo machucado, me olhando como se eu fosse... Não liga pra ele. Diego, o que você fez? Defendi você. Silêncio do outro lado. Então, baixinho. Você bateu nele? Ele te desrespeitou. Disse coisas... Diego, eu não me arrependo. Mais silêncio. Depois, podemos conversar? Pessoalmente? Claro. Venha aqui. 10 minutos depois, Sandra entrou no escritório. Ela fechou a porta e ficou parada, olhando para ele.
Conta o que ele disse. Diego hesitou. Sandra, conta. Então ele contou. Tudo. As acusações de abuso de poder, as insinuações, o medo de escândalo. Sandra ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou, ela caminhou até a janela e ficou olhando para a cidade. Ele tem razão. Ela disse baixinho. O quê? As pessoas vão pensar mal. Vão achar que eu me aproveitei de você. Ou que você se aproveitou de mim. De qualquer forma, nossa relação vai manchar a reputação da empresa. Não me importo com... Mas eu me importo. Ela se virou, lágrimas nos olhos. Você construiu isso. Anos de trabalho. E eu vou ser a razão que destrói tudo. Você não vai destruir nada. Já estou destruindo. Você acabou de bater no seu sócio. Porque ele te desrespeitou. E vai ter mais gente desrespeitando. Mais gente julgando. Mais gente dizendo que eu sou aproveitadora, que você é idiota, que isso tudo é errado. Diego caminhou até ela e segurou seus ombros. Deixa eles falarem. Não posso. Não quero ser a mulher que arruinou você. Sandra, você me salvou? Não. Ela se afastou. Você me salvou, e agora eu tô te pagando mal, causando problemas, criando confusão. A única confusão aqui é gente que não consegue aceitar que amor não tem classe social. Sandra limpou as lágrimas. Talvez a gente deveria dar um tempo, até as coisas se acalmarem. Diego sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você tá terminando comigo? Estou tentando te proteger. Eu não quero proteção. Quero você. Diego, sua voz quebrou. Eu tenho muito medo. Medo de que você acorde um dia e perceba que não vale a pena. Que eu não valho a pena. Que perdeu tudo por mim e se arrependa. Ele caminhou até ela novamente. Desta vez não deixando que ela se afastasse. Segurou o rosto dela com as duas mãos. Ouve o que eu vou te dizer. E ouve bem. Ela o encarou, chorando. Eu amo você. Amo a Beatriz. Amo a vida que estamos construindo juntos. E não existe empresa, sociedade, dinheiro ou reputação que valha mais que isso. Mas, se eu tiver que escolher entre manter a Almeida em filhos e manter você, eu escolho você. Todo dia, sem hesitar. Você não pode dizer isso. Posso e estou dizendo. Porque você e a Bia são minha família agora. E família não se abandona por causa de fofoca ou medo. Sandra soluçava agora, as mãos agarradas na camisa dele. Eu sei que você tem medo, Diego sussurrou. Eu também tenho. Tenho medo de te perder. Tenho medo de estragar isso. Mas não vou deixar o medo vencer. E se a gente não conseguir? E se for muito difícil? Então a gente enfrenta junto. Como sempre. Ela se jogou nos braços dele, chorando no peito dele, e ele a segurou apertado. Não me deixa. Ela implorou. Por favor, não me deixa. Nunca. Eu prometo. Mas as coisas pioraram antes de melhorar. Marcelo começou uma campanha silenciosa contra Diego. Falou com investidores, plantou dúvidas, sugeriu que Diego estava instável emocionalmente e tomando decisões baseadas em relacionamento pessoal. Alguns investidores começaram a se preocupar. Um grande contrato quase foi cancelado porque o cliente tinha ouvido rumores preocupantes. E então veio o golpe final. Marcelo vazou a história para um blog de fofocas empresariais. Empresário milionário namora ex-faxineira que trabalha para ele. Romance ou escândalo? A matéria insinuava tudo. Abuso de poder, favorecimento, até sugeria que Sandra tinha armado o desmaio para chamar atenção. Quando Sandra leu, ficou branca. Eles estão dizendo que eu fingi estar doente. Diego estava lendo também, a raiva fervendo. É mentira. Mas as pessoas vão acreditar. Sempre acreditam na pior versão da história. Na empresa, os olhares mudaram. Alguns funcionários continuavam solidários, mas outros sussurravam. Júlia, a recepcionista, ouviu 2 estagiários rindo. Ela deu sorte, né? Desmaiou no lugar certo. A própria Beatriz sofreu na escola. Uma mãe de aluno disse em voz alta no portão. Aquelas pessoas sempre dão um jeito de subir na vida, né?
Quando Beatriz contou para Sandra, chorando, Sandra tomou uma decisão. Diego, eu vou pedir demissão. Não. Eu preciso. Tá afetando você, a empresa, até a Bia. Sandra, eu volto a fazer faxina. Arrumo outros empregos. A gente fica junto, mas longe da empresa. Assim para de ter problema. Diego segurou os ombros dela. Você acha mesmo que isso vai resolver? As pessoas ainda vão falar, ainda vão julgar. Pedir demissão só vai confirmar que a gente tinha algo para esconder. Então, o que a gente faz? Diego respirou fundo, pensou e tomou a decisão mais difícil da vida dele. A gente enfrenta. De cara limpa, na frente de todo mundo, Diego convocou uma assembleia geral. Todos os funcionários, todos os investidores, todos os sócios, obrigatória. Marcelo sorriu quando recebeu o comunicado. Achou que Diego ia anunciar a separação, ou a demissão de Sandra, ou sua própria renúncia. Estava errado. Na quinta-feira, às 15h, o auditório da empresa estava lotado. 200 pessoas sentadas, sussurrando, especulando. Sandra estava nos bastidores, tremendo. Eu não consigo fazer isso. Consegue sim. Diego segurou a mão dela. Nós conseguimos. E se eles me odeiam? Alguns vão, mas muitos não vão, e esses são os que importam. Beatriz estava ali também. Diego tinha insistido. Ela usava seu uniforme da escola, sentada numa cadeira, balançando as pernas, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas sabendo que era importante. Diego subiu ao palco. O burburinho cessou. Boa tarde a todos. Sei que vocês estão curiosos sobre essa reunião. Então vou direto ao ponto. Ele respirou fundo. Nos últimos meses, houve muita especulação sobre minha vida pessoal. Sobre meu relacionamento com Sandra da Silva. Alguns chamam de escândalo, outros de romance. Eu chamo de a melhor coisa que já me aconteceu. Murmúrios percorreram a sala. Mas antes de falar sobre isso, quero contar uma história. Uma história sobre quem eu era e quem eu me tornei. Por 15 minutos, Diego contou tudo. Sobre o avô pedreiro que morreu. Sobre a avó que trabalhou até a exaustão. Sobre o pai que construiu a empresa com sangue e suor. Sobre como ele mesmo tinha se perdido na ganância e no lucro. E então, uma menina de 6 anos apareceu no meu estacionamento, descalça, sangrando, procurando a mãe que tinha sumido. Ele fez uma pausa, deixando o peso da imagem assentar. Aquela menina me acordou. Me lembrou que por trás de cada função, cada número, cada custo operacional, existe uma pessoa, com família, com sonhos, com dignidade. Ele gesticulou para Sandra nos bastidores. Sandra, vem aqui. Ela saiu tremendo. Diego pegou sua mão. Esta mulher trabalhou 18 horas por dia durante 3 anos. Comia uma vez por dia para a filha comer 3. Desmaiou de exaustão no nosso prédio e ficou sozinha por mais de 24 horas. E ninguém percebeu. Rostos na plateia mostravam vergonha. Quando eu a contratei, não foi caridade, foi justiça. Foi reconhecer que ela tem talento, inteligência e dedicação que muitos aqui não têm. Marcelo bufou na primeira fileira. Diego o ignorou. E quando eu me apaixonei por ela, não foi porque ela trabalha para mim. Foi porque ela me mostrou o que é coragem de verdade. O que é amor de verdade. O que é força de verdade. Sandra tinha lágrimas escorrendo. Então sim, eu namoro uma funcionária. E não, isso não é abuso de poder. Porque nosso relacionamento se baseia em respeito mútuo, não em hierarquia. Ele se virou para a plateia completamente. Se alguém aqui tem problema com isso, a porta está aberta. Podem sair, podem vender suas ações, podem falar mal nas redes sociais. Não me importo. Silêncio absoluto. Mas se ficarem, vão ter que aceitar algo. Esta empresa não é mais só sobre lucro. É sobre pessoas. E se vocês não conseguem separar competência de classe social, então vocês não pertencem aqui. Ele olhou diretamente para Marcelo. E isso inclui sócios. Marcelo se levantou furioso. Você tá me demitindo? Estou te dando uma escolha. Aceita como as coisas são ou vende sua parte para mim.
Você não tem dinheiro para comprar minha parte. Diego sorriu. Na verdade, tenho. Fiz algumas ligações. Investidores que acreditam no novo modelo da empresa já se comprometeram. Então, fica ou sai? Marcelo olhou ao redor. Ninguém o apoiava. Mesmo os que tinham dúvidas antes estavam em silêncio, tocados pelo discurso de Diego. Vocês vão se arrepender, Marcelo cuspiu e saiu pisando duro. Quando a porta bateu, Diego voltou-se para a plateia. Alguém mais? Ninguém se mexeu. Então, do fundo, alguém começou a bater palmas. Era Júlia, a recepcionista. Depois, Patrícia, a diretora. Depois Roberto. Depois mais e mais até a sala inteira estar de pé, aplaudindo. Sandra cobriu o rosto, chorando. Diego a puxou para um abraço enquanto a ovação continuava. E do canto do palco, Beatriz correu e pulou nos braços dos dois, formando um abraço triplo. Vocês ganharam! Ela gritou, sem entender completamente, mas sentindo a vitória. A gente ganhou. Diego corrigiu, beijando o topo da cabeça dela, depois beijando Sandra. E pela primeira vez em meses, Sandra se permitiu acreditar que aquilo era real, que aquilo ia durar, que ela merecia. Ato 7. Desfecho inspirador. 34-37 mensal 500 palavras. 1 ano depois. A comunidade do Morro da Esperança nunca tinha visto nada assim. O que antes era uma ladeira de terra batida, agora era pavimentada. As casas, antes de madeira compensada, tinham sido reformadas com alvenaria adequada. Havia uma creche nova, um posto de saúde e uma pequena biblioteca comunitária. Tudo financiado pela Fundação Beatriz, criada por Diego e Sandra, em homenagem à menina que tinha mudado tudo. Sandra estava na inauguração da creche, vestindo um vestido simples, mas elegante, cabelo preso num coque, sorrindo enquanto cortava a fita vermelha. Esta creche vai atender 50 crianças da comunidade, ela anunciou, sua voz firme e clara. Para que mães como eu possam trabalhar sabendo que seus filhos estão seguros, alimentados e aprendendo. Aplausos ecoaram. As mães da comunidade choravam de gratidão. Diego estava ao lado dela, Beatriz entre os dois. A menina, agora com 8 anos, tinha crescido, mas continuava com aqueles olhos curiosos e corajosos. Mamãe, posso ir brincar com as crianças? Ela perguntou. Pode sim, amor. Beatriz saiu correndo e Diego envolveu Sandra com o braço. Você tá linda hoje. Você sempre diz isso. Porque sempre é verdade. Ela sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. Consegue acreditar? 1 ano atrás eu estava limpando o chão. Hoje eu tô inaugurando creche. Você sempre foi capaz disso. Só precisava de oportunidade. Que você me deu. Que você conquistou. Ele corrigiu. Sandra tinha se formado em administração 6 meses atrás. Agora era diretora da Fundação Beatriz, gerenciando projetos sociais por toda a cidade. E estava feliz. Realizada. Completa. Naquela noite, houve uma pequena festa na casa deles. Não mais o barraco. Diego tinha comprado uma casa simples, mas confortável num bairro tranquilo. 3 quartos, quintal com árvore, varanda onde eles tomavam café juntos toda manhã. Amigos, colegas de trabalho, vizinhos da comunidade, todos se misturavam, comendo, rindo, celebrando. Beatriz mostrava seus troféus de natação para qualquer um que quisesse ver. Ganhei 3 medalhas e vou ganhar mais. Dona Conceição, a vizinha antiga, estava lá também. Eu sabia, ela disse para Sandra. Desde o dia que você saiu com aquela pasta procurando emprego, eu sabia que você ia longe. A senhora acreditou quando nem eu acreditava. Porque eu te conhecia, conhecia teu coração. Quando a festa terminou e todos foram embora, Diego, Sandra e Beatriz ficaram na varanda, olhando as estrelas. Tio Diego? Beatriz perguntou. Oi? Você vai casar com a mamãe? Diego quase engasgou com a água. Sandra ficou vermelha. Beatriz. Que foi? Todo mundo fica perguntando na escola. Sua mãe já vai casar? E eu não sei o que responder. Diego olhou para Sandra,
que evitou seu olhar nervosa. Então ele se ajoelhou na frente de Beatriz, ficando na altura dela. Você quer que eu case com sua mãe? Óbvio! Aí você vira meu pai de verdade. Bia, ele já é. Sandra começou. Eu sei que ele já é no coração. Beatriz interrompeu com a sabedoria das crianças. Mas quero que seja no papel também. Quero que meu nome seja Beatriz Almeida. Diego sentiu um nó na garganta. Olhou para Sandra, que tinha lágrimas nos olhos. Então acho, ele disse ainda olhando para Sandra, que eu devia fazer a pergunta certa. E ali mesmo, na varanda da casa deles, com Beatriz como testemunha, Diego se ajoelhou de novo, desta vez na frente de Sandra. Eu não tenho anel agora. Não preparei discurso bonito, mas tenho uma coisa, certeza. Sandra estava chorando agora. Certeza de que você é a melhor coisa que já me aconteceu. Certeza de que a Beatriz é a filha que eu sempre quis. Certeza de que quero acordar todo dia ao seu lado pelos próximos 50 anos. Diego, Sandra da Silva, você aceita casar comigo? Sim, Beatriz gritou antes que Sandra pudesse responder. Ela aceita. Eu aceito por ela. Sandra riu entre lágrimas. Sim, eu aceito. Diego a puxou para um beijo enquanto Beatriz pulava ao redor gritando: Vamos casar! Vamos casar! 6 meses depois, o casamento foi na comunidade. Não num salão chique, mas no mesmo lugar onde tudo tinha começado, perto do barraco antigo, agora transformado em centro comunitário. Sandra usava um vestido branco simples, flores no cabelo. Diego, terno escuro, mas sem gravata. Beatriz era a daminha, espalhando pétalas com seriedade cerimonial. Não havia padre ou pastor. Dona Conceição, a mais velha da comunidade, oficiou. Casamento não é sobre papel. Ela disse, é sobre escolha. Todo dia, acordar e escolher aquela pessoa de novo. E vocês dois já vêm escolhendo um ao outro há tempos. Quando chegou a hora dos votos, Sandra segurou as mãos de Diego. Você me achou quando eu estava perdida. Me levantou quando eu estava caída. Me amou quando eu não achava que merecia ser amada. E me ensinou que recomeço não tem idade, classe social ou prazo de validade. Ela limpou as lágrimas. Eu te amo. Eu amo a vida que construímos. E vou passar o resto dos meus dias te mostrando que você fez a escolha certa. Diego apertou as mãos dela. Eu era um homem vazio, rico, mas pobre. Bem-sucedido, mas perdido. Até que uma menina de 6 anos apareceu no meu estacionamento e me mostrou o que realmente importa. Ele olhou para Beatriz, que sorria radiante. Vocês duas me salvaram. Me deram propósito, me deram família, me deram amor. E eu prometo cuidar de vocês, proteger vocês, amar vocês, até meu último dia. Dona Conceição sorriu. Então, pelo poder que a comunidade me deu, eu declaro vocês marido e mulher. Pode beijar a noiva! A comunidade inteira explodiu em aplausos, assovios, gritos de alegria. E enquanto Diego beijava Sandra, com Beatriz abraçando as pernas dos dois, a câmera se afastava lentamente, mostrando a comunidade, as casas reformadas, a creche ao fundo, as crianças brincando. Às vezes, a vida nos coloca nos lugares mais improváveis. Sandra estava no fundo do poço. Diego estava no topo do mundo, mas ambos estavam perdidos. Foi preciso uma criança de 6 anos com coragem de gigante para unir 2 mundos que pareciam impossíveis de conectar. Hoje, Sandra não é mais apenas uma sobrevivente. É uma agente de mudança, transformando comunidades inteiras. Diego não é mais apenas um empresário. É um homem que entendeu que sucesso não se mede em dinheiro, mas em vidas tocadas. E Beatriz? Beatriz é a prova viva de que amor de verdade não conhece barreiras de classe, raça ou origem. Esta história é um lembrete. Nunca subestime o poder de um ato de coragem, de uma mão estendida, de alguém que decide ver humanidade onde outros veem apenas invisibilidade. Porque no final, todos nós estamos procurando a mesma coisa: sermos vistos, sermos valorizados, sermos amados. E às vezes,
Tudo o que precisamos é que alguém pare, olhe e pergunte: posso ajudar?